Maravilha. Boa tarde, amadas inteligências da Escola de Campeões e demais interessados nos nossos assuntos. Continuaremos falando sobre a importância da família patriarcal brasileira, dentro do contexto de leitura da obra de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Estamos lendo trecho de texto deste livro, História do Brasil, Sociedade e Cultura, autoras Cláudia Regina Balcati Silveira Moreira e Simone Meucci, editora Intersaberes. Para além da ficção, para além das histórias e narrativas produzidas para o cinema, para a televisão, para livros, para além da ficção, um registro notável da dinâmica real das famílias patriarcais é a biografia de João Joaquim da Cunha Rego Barros, o Barão de Goiânia, que viveu em Pernambuco entre 1797 e 1874. Único filho homem de uma família numerosa, herdou a responsabilidade de gerir os bens da mãe e das irmãs, algumas já viúvas, de ajudar os cunhados e, por fim, de proteger a parentela constituída pelos escravos domésticos, pelos lavradores meeiros, dos quais arrendava terras, e pelos moradores, lavradores, a quem se concedia um lote de terra em troca de serviços. O homem era uma autoridade, patriarcado, poder pendendo para o masculino, para os homens. Nessa biografia, percebemos que uma das principais tarefas de Rego Barros era a realização de bons casamentos para as irmãs e as filhas. A grande preocupação do barão, ao avaliar as alternativas de enlaces matrimoniais, era garantir a manutenção e a multiplicação do patrimônio familiar. Observemos que a celebração do casamento em contextos patriarcais obedece a uma racionalidade que não possui espaço para o romantismo e ingenuidade. O que se quer são arranjos de casamentos para aumentar o patrimônio da família. Esse é um dos encargos dos homens mais velhos da família, o primogênito, por exemplo. A escolha do cônjuge era algo importante demais para ser feita individualmente. Estava em jogo, sobretudo, a manutenção de um patrimônio familiar, e, em razão disso, os enlaces eram objeto de acordos realizados pelos patriarcas das famílias envolvidas. Nesse sentido, o casamento representava um momento desafiador da unidade familiar, junto com a partilha da herança paterna, já que ambos poderiam significar a pulverização do patrimônio da família. Foi com o fim da escravidão, a formação do Estado Nacional Brasileiro e a progressiva industrialização e formação das cidades. O nascimento e formação e desenvolvimento das cidades tem que ver com o avanço da industrialização. Importante, principalmente o incremento da educação. O evoluir da educação tem que ver com a formação das cidades decorrentes do processo de industrialização. Foi com o fim da escravidão, a formação do Estado Nacional Brasileiro e a progressiva industrialização que, paulatinamente, houve o declínio da família patriarcal. Essa forma de organização familiar, característica do ambiente rural, sociedade de economia agropastoril, lembremos. Essa forma de organização familiar, característica do ambiente rural, de uma sociedade de economia agropastoril, tendia ao desaparecimento à medida que a urbanização e a industrialização em concomitância, simultaneamente, impunha novas formas de convivência. Não obstante, ainda que a família patriarcal tenha desaparecido lentamente, o padrão de relação patriarcal se manteve em muitas esferas da vida social e política brasileira. A rigor, o patriarcado fundou um determinado padrão de relações entre homem e mulher,
bem como entre patrões e empregados domésticos, que foi deixado como herança de um tempo remoto sempre presente. O Brasil mudou, mas ainda carrega muitos problemas do passado. Precisamos compreender. Repetirei. Não obstante, ainda que a família patriarcal tenha desaparecido lentamente, o padrão de relação patriarcal se manteve em muitas esferas da vida social e política brasileira. A rigor, o patriarcado fundou um determinado padrão de relações entre homem e mulher, bem como entre patrões e empregados domésticos, que foi deixado como herança de um tempo remoto, sempre presente. Como tradição de costume, a família patriarcal persiste em existir. Ela perdeu importância no sentido de atrelamento e ligação ao desenvolvimento econômico do Brasil. Ao passo em que o Brasil se industrializou e as cidades se formaram, a família patriarcal foi perdendo importância político-econômica. Mas enquanto instituição decorrente dos costumes, ela continua forte. Como tradição. E segue a autora, com o texto. Segundo historiadores e cientistas sociais brasileiros, o patriarcado teria instituído também uma relação particularmente singular entre o mundo político e o mundo doméstico no Brasil. É o patrimonialismo. Interessante. Patriarcado, patrimonialismo. A mistura do que é coisa pública e do que são interesses particulares. Assim, o legado da família patriarcal não se refere apenas a aspectos relativos à intimidade doméstica e ao controle dos papéis sexuais, mas também a aspectos da vida política brasileira, marcada pela indistinção entre público e privado. Da Mata. A família patriarcal se expandiu para além das casas patriarcais e institucionalizou um determinado tipo de dominação política baseada no patrimônio e na tradição familiar do dominante, na submissão da população a seus favores, na ausência de uma instância impessoal que garantisse o cumprimento dos direitos e deveres de governantes e governados. Por isso que se mantém como tradição entranhada na política e na esfera privada também. Nesse sentido, as relações patriarcais até hoje se manifestam sob novas aparências. No mando do coronel nas pequenas cidades, na subordinação do morador de favor nas fazendas, na grata e leal submissão do eleitor ao vereador caridoso, nos grandes centros urbanos. Nesse sentido, as relações patriarcais até hoje se manifestam sob novas aparências. No mando do coronel nas pequenas cidades, na subordinação do morador de favor nas fazendas, na grata e leal submissão do eleitor ao vereador caridoso nos grandes centros urbanos. Tudo isso nos leva a concluir que, na sociedade brasileira, os interesses privados acabam por determinar a organização da vida pública. Portanto, ainda que a família patriarcal já não exista mais, as relações de caráter patriarcal ainda caracterizam em boa medida a vida social e política do Brasil, tanto em contextos rurais tradicionais como em contextos urbanos. A tradição permanece. É isso. Que maravilha. História do Brasil, Sociedade e Cultura. Autoras Cláudia Regina Balcati Silveira Moreira e Simone Meut, editora Intersaberes. Texto de reforço para evoluirmos a nossa leitura em Vidas Secas, Graciliano Ramos. Quantos livros de reforço estamos trazendo? História do Brasil, Sociedade e Cultura. A particularidade estética em Vidas Secas, Graciliano Ramos, professora Belmira Magalhães, editora Instituto Lucas. Sociedade Brasileira Contemporânea, de 1930 a 2010, professor Rodolfo Stanque, editora Intersaberes. Estética e Ética na Perspectiva Materialista, professor Arthur Bispo dos Santos Neto, editor Instituto Lucas. Caminhos da Filosofia, filósofo Paulo Giraldelli Júnior, editora DPA. Que maravilha, que maravilha.
É isso aí. É isso aí. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, obra-prima da literatura brasileira. Para vocês o melhor. Viva a Escola de Campeões. Agradeçamos a Deus porque estudar é um privilégio. Poucos o fazem. Portanto, agradeçamos. Ler, escrever e meditar são privilégios de poucos. Somos cerca de 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. Menos de cerca de 1 bilhão de seres humanos na face da Terra. 1 bilhão, não chega a 1 bilhão. Exercem em plenitude as habilidades de leitura, de escrita e de meditação. Agradeçamos porque somos privilegiados. Deus nos abençoe e Deus vos abençoe. Amém. Viva a Escola de Campeões. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus. Amém, amém, amém e amém.